Fala galera, beleza? Seguinte, vamos fazer uma pequena revisão para a MA do dia 29, tá? Então na quarta-feira, nossa MA ela começa com a lei de Hess, que é a finalização da termoquímica, tá? Então lembrando que a lei de Hess é a aditividade de equações termoquímicas, ok? Então o primeiro passo você vai identificar a equação base, que é a pergunta do exercício, tá? Segundo passo, você vai verificar a posição das substâncias na equação base e nas etapas. O que é verificar a posição? É olhar se a substância é um reagente na pergunta, né, na equação base, se ela é produto na etapa. Se isso acontecer, você precisa inverter a etapa. Se a substância for reagente, por exemplo, na equação base e reagente na etapa, você vai manter do jeito que ela está. Tranquilo? Beleza. E o terceiro passo, você vai verificar as quantidades, se os coeficientes são os mesmos. Por exemplo, se na equação base o coeficiente é 1 ou 2, por exemplo, né? E na etapa o coeficiente é 1, então você vai multiplicar a etapa por 2. Após fazer isso, você vai somar as equações para obter a equação base e o ΔH. Beleza? Bom, dá uma olhadinha no nosso exemplo. Bom, então o nosso exemplo vai ser uma questão da FUVEST 2018, que fala o seguinte: a energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas equações a seguir. Então, tem a equação da fotossíntese, depois a fermentação do açúcar, depois a combustão do etanol. Então, com base nessas informações, podemos afirmar que o valor do ΔH para a reação da fotossíntese é. Então, nós podemos identificar a equação base, que é o nosso primeiro passo, lembra? Então, essa primeira equação, que ele quer saber o ΔH, é a pergunta do exercício. Então, essa é a nossa equação base, é a nossa referência. Beleza? Joia. Então, a partir das duas equações fornecidas, nós vamos ter que montar a equação base. Então, lembra dos nossos passos? A primeira coisa, a gente vai procurar uma substância que só está na segunda equação e na equação base, que no caso vai ser a glicose. A glicose, ela aparece somente nessa segunda equação e na equação base. A posição é a mesma, que é reagente, e na equação base é produto. Então, nós vamos ter que inverter a segunda equação. Segunda coisa que a gente precisa olhar. Segundo passo é ver se a quantidade é a mesma. Então, a gente tem 1 mol de glicose na equação base e 1 mol de glicose aqui. Então, só vai inverter. Segunda equação, nós temos o etanol como reagente aqui, né? O oxigênio é reagente, então o oxigênio é produto na equação base, então a posição está trocada. O CO2, aqui, ele é produto na nossa terceira equação e na base ele é reagente, e a água é produto e na base é reagente. Então, todas as substâncias que aparecem na segunda equação e na base têm posição invertida. Então, vamos se basear aqui, vou escolher pela água, tá? Então, nós temos 3 águas aqui e 6 águas aqui como reagente. Então, além de inverter, nós vamos multiplicar a equação inteira, incluindo o ΔH, por 2. Beleza? Então, vamos copiar fazendo as alterações. Então, vamos inverter a segunda. Então, vai ficar 2, C2, H5, OH, mais 2CO2, formando C6, H12O6, o ΔH, que era menos, inverteu a equação, inverte o sinal, virou mais 70 kJ. Beleza? Mais 70 kJ. A segunda nós vamos inverter multiplicando por 2. Então, inverteu, são 2 CO2 vezes 2, 4 CO2, mais
6H2O, formando 2C2H5OH mais 6O2. Então, o ΔH era menos 235, inverte o ΔH e inverte o sinal, era menos, virou mais, multiplica por 2, então vai dar 2.470 quilojoules. Aí a gente vai somar para verificar se vai chegar na equação base. Então, esses dois, etanol com etanol, cortou. Então, aqui a gente tem 2CO2 em cima, aqui na primeira equação, e 4 na segunda. Um total de 6CO2 mais 6H2O, formando C6H12O6 mais 6O2. Então, chegamos na equação base? Sim, beleza. Então, é só somar as duas. Então, o ΔH, ele vai ser igual a mais 2.540 quilojoules. Bom, e aí nós começamos... o estudo de soluções, certo? Com o coeficiente e a curva de solubilidade. O que vem a ser o coeficiente de solubilidade que eu chamei de CS? É a massa de soluto, por exemplo, em gramas, em 100 gramas de água a uma certa temperatura. Pode ser em 100 gramas de água uma outra quantidade, certo? Então aqui, a curva de solubilidade, ela vai mostrar a variação do coeficiente de solubilidade pela temperatura. Nesse caso, é uma curva de dissolução endotérmica. Ela é facilitada com o aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a massa dissolvida. Então, a linha mostra a solução saturada, ou seja, corresponde ao coeficiente de solubilidade. Se eu tiver uma quantidade numa temperatura abaixo da linha, é uma solução insaturada, então você consegue dissolver mais. E acima da linha é uma solução saturada, ok? Beleza. Então, quando você tiver uma certa temperatura, basta você subir aqui no gráfico para descobrir qual é o coeficiente nessa temperatura. Joinha? Dá uma olhadinha no exemplo aí. Bom, então eu peguei dois exemplos simples, um aqui falando de coeficiente de solubilidade e um que trabalha a curva de solubilidade, tá? Então, o primeiro exemplo fala o seguinte: sabendo que a solubilidade de um sal é 39 gramas, então o CS ele vai ser 39 gramas do sal em 100 gramas de água. A pergunta, isso a 100 graus Celsius, estou mantendo a mesma temperatura, calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas desse sal. Então, quando você vai fazer a proporção aqui, ó, você só pode relacionar as massas de sal e de água em uma mesma temperatura, beleza? Então, aqui X gramas, então aqui é água, beleza? Então, como a quantidade aqui é 20 vezes maior, então aqui também vai ser vezes 20. Então, X é igual a 2.000 gramas de água. Beleza? Bom, e aí na curva de solubilidade, ele mostra pra gente a curva de solubilidade do KNO3 e ele mostra aqui a região das soluções supersaturadas, ou seja, acima da linha de saturação. Então, essa linhazinha vermelha aqui, ó, ela mostra pra gente a solução saturada, beleza? Então, a linha vermelha mostra a solução saturada. Quem está abaixo é a solução insaturada. Aquela que tem uma quantidade de sal dissolvido menor que o coeficiente. Então, o coeficiente vai ser essa linha vermelha. Então, para fazer o exercício do primeiro exemplo,
já foi dado o coeficiente. Qual é a diferença? Né? Alguns exercícios nos dão o gráfico, para você tirar o coeficiente do gráfico, e é isso que ele está perguntando aqui. Tá? Então, aqui na letra A, ele pergunta, na temperatura de 40 graus Celsius, então está aqui, 40 graus Celsius, qual é a solubilidade do KNA3? Então, você sobe aqui, ó, e você vai achar esse pontinho aqui. Então, esse pontinho aqui se refere à massa que se dissolve em 100 gramas de água. Então, o CS, coeficiente de solubilidade, vai ser 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Isso a uma temperatura de 40 graus Celsius. Na letra B ele faz a mesma pergunta, mas agora para 50. Então, 50 graus Celsius é aqui no meio. Subiu, vai cruzar um pouco acima dos 80. Então, vamos colocar aqui 84. Então, CS é igual a 84 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Bom, agora curva de solubilidade. Lembra que a curva de solubilidade ela mostra para a gente a variação do CS, ou somente do S, né, que é o coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade, ele relaciona a massa de soluto capaz de se dissolver em 100 gramas ou 1000 gramas de água a uma certa temperatura. Beleza? Bom, então, o exercício da Unesp ele fornece para a gente o gráfico de solubilidade do nitrato de potássio em 1000 gramas de água. Então, ele fala o seguinte, ó, para a obtenção de 200 gramas de sal em 500 gramas de água, ele quer saber qual deve ser a temperatura aproximada. Bom, o gráfico não trabalha com 1000 gramas de água. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar aqui para 1000 gramas de água. Por quê? Para a gente passar uma referência da quantidade que a gente tem, proporcionalmente com a unidade do diagrama, com as quantidades do diagrama. Então, 500 para 1000 é o dobro. Então, eu vou analisar o gráfico para ver em qual temperatura 400 gramas do sal, esse é o CS, qual a temperatura que isso acontece. Tranquilo? Então, aqui 400 gramas, está aqui, venho no gráfico, está um pouquinho acima, aqui é 25, um pouquinho acima de 25, 26 ou 27, o que dá a letra D de dado. Bom, e aí nós começamos o estudo da concentração de soluções. Começamos com a concentração comum, que é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. E aí tem que tomar cuidado, hein? Concentração comum é diferente de densidade, tá? Densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Concentração comum, a unidade é gramas por litro. Densidade, a concentração é grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Joinha? Bom, mais um exemplo. Dá uma olhadinha no exercício. Bom, então agora, dois exemplos de concentração comum. Então, vou fazer esse primeiro aqui, ó. Ele fala o seguinte. Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH. Então, NaOH é o soluto. Então, a massa de soluto, ela é 40 gramas. Em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, o volume é 400 ml. Lembra que o volume é sempre em litros.
Então, de ml para litro, divide por 1000. Então, aqui vai ser 0,4 litros. Então, ele quer saber a concentração em gramas comum. Então, concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, a concentração ela vai ser 40 gramas por litro dividido por 0,4 litros. 40 gramas dividido por 0,4. A gente vai ter 100 gramas por litro. Beleza? Isso. Segundo exemplo. O ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio, então NaCl, dissolvido em uma concentração de 5,8 gramas por litro. Então, a concentração aqui, ó, ele já deu, ela vale 5,8 gramas por litro. Beleza? Então, a pergunta é qual a massa total de cloreto de sódio em 5 litros? A quantidade de sangue de uma pessoa adulta. Então, concentração é igual a massa pelo volume. O volume ele deu são 5 litros. Então, a concentração, ele deu 5,8 gramas por litro. A massa eu quero achar, o volume são 5 litros. Portanto, a massa será de 29 gramas de NaCl. Tranquilo? Beleza. Bom, então aí nosso exemplo de concentração comum fala o seguinte. Em um laboratório de química, foi encontrado um frasco de 250 ml. Então, este é o volume do frasco, certo? Então, aqui, volume é igual a 250 ml. Com a seguinte informação, contém 1,5 gramas de sulfato ferroso. Então, a massa de soluto é igual a 1,5 gramas. Assinale a alternativa que apresenta a concentração em gramas por litro. Bom, eu vou fazer de duas maneiras. Primeiro com a formulinha, concentração é igual a massa de soluto pelo volume da solução. Então, a concentração vai ser 1,5 gramas para 0,25 litros. Você precisa converter para litro, porque a unidade é gramas por litro. Então, a concentração, será de 6 gramas por litro. Quem não faz por fórmula, pode fazer em regra de 3. Tá? Então, por regra de 3, seria assim, ó, 1 litro são 1000 ml, certo? Beleza. Então, eu sei que 250 ml tem 1,5 gramas em 1000 ml. Eu vou achar a concentração. A massa é em 1000 ml. Então, essa concentração, como aqui é 4 vezes maior, multiplica 1,5 por 4, então vai dar 6 gramas para cada litro. Bom, aí nós passamos para a concentração em mol por litro. O nome já fala, certo? É a quantidade de matéria em mol dividido pelo volume da solução. Então você vai pegar o número de mols pelo volume da solução, mas como normalmente nós não trabalhamos com o número de mols no exercício, é sempre massa,
Então nós vamos pegar a massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar, vezes o volume da solução. Beleza? Então a unidade aqui, mol por litro. Você vai encontrar alguns materiais antigos, né, exercícios antigos, falando concentração molar, tá? Ou molaridade. Beleza? Dá uma olhadinha no exercício. Bom, então vamos lá. Agora falando de concentração em quantidade de matéria por volume, né? A concentração mol por litro. Então o exercício fala o seguinte: o nosso suco gástrico é uma solução aquosa de HCl com massa 0,365 gramas para cada 1 litro. Com base nessa informação, determine a concentração molar, né, molaridade, mol por litro, do ácido clorídrico no suco gástrico. Então, lembrando que a concentração em mol por litro, ela é igual à massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, beleza? Então, aqui a concentração em mol por litro, ela vai ser a massa do soluto, 0,365 gramas, dividido por 36,5 gramas por mol, vezes o volume de 1 litro. Então, aqui a concentração será de 0,01 mol por litro. Tranquilo? Beleza. Bom, então agora o exercício de concentração em mol por litro, né? Então ele fala o seguinte, sobre o ácido bórico e seus sais, né, como borato de sódio, borato de cálcio, são bastante utilizados como antissépticos, inseticidas, como retardantes de chamas, né? Na oftalmologia, né, a gente usa como água boricada. Então ele fala o seguinte, ó, sabendo que a concentração em quantidade de matéria mol por litro do ácido bórico nessa solução oftálmica é de meio mol por litro, então meio 0,5 mol por litro. Então, essa é a concentração. Assinale a alternativa correta para a massa de ácido bórico, que deve ser pesada para se preparar 200 litros. Então, o volume é igual a 200 litros. Beleza? Bom, então aqui falando das massas, né, do hidrogênio, do oxigênio e do boro. Então, a massa molar, somando aqui do H3BO3, então vai ser 1 vezes 3, 3, mais 11, 14, 16 vezes 3, 48. 48 com 14, 62 gramas por mol. Beleza? Então, a massa molar. Então, primeiro vou fazer pela fórmula, né? Então, concentração em mol por litro é igual a massa de soluto, que é a pergunta, pela massa molar vezes o volume da solução. Beleza? Então, a concentração em mol por litro é 0,5. A massa de soluto é o que ele pergunta. E aqui a gente vai ter 62 vezes 200. Então, a massa de soluto ela vai ser igual a 200 vezes meio dá 100. Então, 100 vezes 62 vai ser 6.200 gramas de soluto. Beleza? O que está aqui na letra C. Se fosse fazer por regra de 3, né, nós faríamos da seguinte forma. Então, teríamos aqui, ó, então, tem 0,5 mol em 1 litro. Em 200 litros, tem uma quantidade N em mol. Beleza? Portanto, essa quantidade em N seriam de 100 mol. Depois, 1 mol de H3BO3 tem a massa de 62 gramas. 100 mol são X gramas, ou seja, 100 vezes mais. Então, seriam 6.200 gramas. Então, o caminho, fazendo por forma ou por regra de 3, deve chegar na mesma resposta.
Bom, e aí nós temos o título. O que é o título? É a relação entre massas, tanto do soluto pela solução, certo? Então o título vai ser a massa do soluto pela massa da solução, tá? E a porcentagem em massa nada mais é que o título vezes 100, ou seja, o título é a porcentagem dividido por 100. Tá? É muito comum aparecer concentração assim em porcentagem em massa ou até porcentagem em volume, que é bem tranquilo, né? A solução toda é o 100% e o soluto corresponde a essa porcentagem. Então, se for em massa, soluto é um percentual da massa total da solução. Se for um volume, o soluto é um percentual do volume total da solução. Tá? Bom, é muito comum relacionar unidades diferentes de solução. Tá? Então, para isso, nós temos essa relação entre as concentrações para converter, então, uma concentração na outra. Então, a concentração comum grama por litro, ela vai ser igual à concentração em mol por litro vezes a massa molar do soluto. Então, o Czão é igual ao M da molaridade, né, vezes a massa molar, que vai ser igual a 1000 vezes a densidade vezes a porcentagem sobre 100, ou seja, vezes o título. Joinha? Então lembra da frasezinha, né? Comi meu miojo 1000 vezes depois do trabalho. Joinha? Exemplo. Faz o exercício aí. Bom, então aqui o exemplo, ó, ele fala o seguinte. No rótulo de uma embalagem de vinagre de maçã, encontra-se a informação de que o teor de ácido acético presente é de 4,5% M/M. Então, a gente sabe que M/M é porcentagem em massa. Então, a porcentagem, ela vale 4,5%. Então, a pergunta é a seguinte, ó. A concentração de ácido acético expressa em termos de molaridade. Molaridade é a concentração em mol por litro. É aproximadamente. Então, ele quer saber qual é a molaridade, certo? Então, beleza. Aqui faltam os dados, né? Mas normalmente os dados vêm no início da prova. Então, os dados, massa molar do ácido acético, 60 gramas por mol. E aqui ele não deu a densidade, mais 1 grama por ml. Beleza? Bom, então a gente pode fazer por regra de 3 ou usando a nossa fórmula. Vou fazer das duas maneiras, tá? Então, primeiro usando a fórmula. A nossa fórmula é concentração é igual a molaridade vezes a massa molar, que ela é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título, que é a porcentagem sobre 100. Joia? Então, a concentração a gente não vai usar, beleza? Então, ele quer a molaridade. Então, aqui vai ficar a concentração em mol por litro, que é a molaridade, é igual a 1000 vezes a densidade, que é 1, vezes a porcentagem, que é 4,5, dividido, o 4,5 é dividido por 100, e aqui é 60, beleza? Então, corta 1, 2, 3 zeros com esses 3 zeros. Então, vai ficar 4,5 dividido por 6, o que dá 0,75 mol por litro. Beleza? Joia. Fazendo por regra de 3, ficaria assim, ó. Então, a gente tem 4,5%, beleza? Em 1 litro, ele fala que a densidade é 1, certo? 1 grama para cada ml. Então, 1 litro tem 1000 ml. Então, aqui em cima, na densidade, ele fala que cada grama, ó, equivale a 1 ml. Então, 1 ml pesa 1 grama. Então, se eu tenho 1000 ml, significa que eu tenho 1000 gramas de solução, certo? Então, 1000 gramas de solução é o 100%, 4,5%, x gramas. Então, esse x vai ser igual a 45 gramas. Beleza?
Joia, então a gente já achou a massa presente, ó, em 1 litro. Então significa o quê? Que eu tenho 45 gramas para cada litro. Então, 1 mol de ácido acético são 60 gramas, 45 gramas são X mol, então X vai dar 0,75 mol. Beleza? O que é a letra E. E fechando a nossa revisão, diluição. Diluição nada mais é que pegar uma solução concentrada, certo? E acrescentar mais água para ter um volume maior de solução, tá? Então a concentração, ela vai ser, a diluição ela vai ser a concentração vezes o volume inicial, é igual a concentração vezes o volume final. Tanto faz se for grama por litro ou mol por litro. A diferença é quando você tiver a porcentagem. Eu chamei a porcentagem em massa de P, tá? Então a porcentagem vezes a massa da solução inicial é igual a porcentagem final vezes a massa da solução final. Joia? Então quando você dilui, a concentração diminui. Diluir é acrescentar água. Joia? Então assista aí nosso último exemplo. Então, o exercício da PUC diz o seguinte, ó, 50 ml de uma solução 2 mols por litro de cloreto de magnésio são diluídos a 1 litro. Então, vamos lá, a concentração inicial, ela é 2 mol por litro, o volume inicial, 50 ml. A pergunta é, qual é a concentração final? Qual é a concentração final quando se dilui esta quantidade de solução até 1 litro? Como o volume aqui inicial é 50 ml, eu vou passar litro para ml, que são 1000 ml. Tranquilo? E aí a gente vai aplicar a nossa formulinha, né? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, a gente vai ter 2 mol por litro vezes 50 ml é igual a concentração final vezes 1000 ml. Lembrando, né, que as unidades se cancelam. Então, por isso que eu posso trabalhar em ml mesmo a concentração sendo em litro, tá? E vou cortar aqui esse zerinho. A gente vai ter que a concentração final, ela vai ser igual a 10 dividido por 100, o que dá 0,1 mol por litro, letra A. Bom, pessoal, fechamos a nossa revisão, ok? Então agora, fica tranquilo, faz a avaliação sem problemas, tá? O importante é ter seriedade, tá? Consultar apenas a tabela periódica, tá? E faça a avaliação tranquilo, aproveite ao melhor esse momento de aprendizagem, né? Esse momento de afastamento. É muito importante que a gente mantenha seriedade, né, nesses processos acadêmicos, para que a gente não tenha aí, no retorno das aulas do segundo semestre, nenhuma carência, nenhuma deficiência de conteúdos. Joia? Tchau para vocês, boa avaliação.